professora! Seja muito bem-vinda! Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer registros rápidos e eficazes. Ah, Vivian, mas eu não tenho tempo. E se eu te disser que não é sobre tempo? É sobre saber como fazer esses registros. Porque se você fizer de uma maneira rápida, de uma maneira prática, de uma maneira eficaz, com certeza você vai encontrar esse tempo. Até porque é necessário depois para os próximos planejamentos, para o relatório, para toda a documentação que a gente precisa construir e que a família, a criança tem direito. E outro ponto é, você pode estar hoje fazendo muitas anotações, escrevendo muita coisa, ocupando muito do seu tempo. E aí você fica sobrecarregada, leva trabalho para casa, porque está fazendo mais coisas do que deveria, do que precisaria, na verdade. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como você vai fazer esses registros de forma bem rápida, de forma mais eficaz, para diminuir aí o seu tempo, para melhorar, otimizar o seu tempo e também para facilitar os seus próximos planejamentos e relatórios. Então, se você quer saber sobre isso, fica comigo até o final. Mas antes, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa as notificações, toda semana tem conteúdo novo. E você, estando inscrita e com as notificações ativadas, você não vai perder nada. Então é rapidinho, não custa nada. Toca aí, se inscreve, ativa as notificações e bora pro conteúdo do vídeo. Eu vou te mostrar agora 3 formatos de registro rápido, para você fazer assim, ó, papum, porque eu sei bem como é a rotina do dia a dia na educação infantil. Aquela correria, cada criança querendo uma coisa, cada criança fazendo uma coisa, vai para lá, vem para cá, olha para um, ajuda o outro, amarra um cadarço, pega o outro que tá caindo no chão, o outro tá tentando morder, aquela correria. Então, tudo que a gente faz precisa ser muito prático, precisa ser muito simples, para poder de fato caber na nossa rotina. Então, o primeiro formato que você vai utilizar são palavras-chave. Como assim, Vivian? Palavras-chave. Ao invés de você ficar escrevendo frases longas, frases complexas, você vai registrar apenas os verbos ou as expressões que realmente descrevem a ação da criança. Então, por exemplo, bateu palma no ritmo. Pronto. Eu já usei o verbo e eu já usei a ação da criança. Acabou. Claro que vai ter ali o nome da criança, né? Eu vou usar um instrumento próprio para isso. Pode ser a sua pauta de observação, pode ser o seu diário de bordo. Enfim, um instrumento que você já está acostumada. Tem outros vídeos aqui que eu falo sobre isso no canal. Mas você vai usar o instrumento que você já está acostumado. E aí você vai fazer essas anotações apenas com palavras-chave, sem precisar escrever toda a frase devagar. Chamou o amigo, sorriu, sabe? Tudo curtinho, tudo prático, tudo rápido. Porque uma coisa você precisa ter em mente. Essas anotações, elas não vão ser mostradas para a família. A gente não vai apresentar essas anotações para outras pessoas. Essas anotações, elas são apenas para a sua construção, para a sua observação e construção. Construção do quê, Vivian? Do próximo planejamento, construção do relatório, construção do seu diário de bordo, enfim, dos materiais que você precisar e das ferramentas que você utiliza. Mas é uma informação para você. Não é o material final que você vai mostrar para alguém. Então, pode ser tudo muito curtinho. E aí já vem a próxima sugestão que eu vou te dar, mais um formato, que tem tudo a ver com ser algo individual, algo muito seu, que é códigos e abreviações. Use códigos e abreviações. Tá vendo como eu falei que não ia precisar mostrar para outras pessoas? Então, pode ser algo seu, algo único. Às vezes que só você entenda, não tem problema, porque precisa ser rápido. Então, por exemplo, você está observando a lateralidade. Ao invés de você escrever, fulano joga a bola com a mão direita, você só vai colocar um D ali no nome do fulano. E aí fica super rapidinho para você só colocar uma letra. Bem mais fácil, você já sabe que você definiu
que o D seria direita e o E seria esquerda. Você pode também colocar algumas siglas para linguagem, para motricidade, L, M. Você pode fazer uma observação rápida. Será que as crianças já estão conseguindo saltar com os dois pés? Por exemplo. E aí você colocou isso lá na sua pauta. Ao invés de você fazer um texto longo dizendo tudo o que aconteceu sobre aquela criança, você pode simplesmente colocar faz e não faz. Por exemplo, F e NF. Ou consegue, não consegue, C e NC. Enfim, uma sigla sua. Ai, Vivian, mas a gente não pode classificar as crianças na educação infantil com sabe, não sabe, consegue, não consegue. Sim, mas isso não é para entregar para as famílias. Isso é para dar subsídio, para dar sustentação para o seu trabalho, para a sua observação e registro diário. E precisa ser rápido. Então, o próximo formato são frases curtas e objetivas. Não frases de coisas que a criança já faz tempo, que ela já está acostumada, uma frase longa, né? Então, você vai colocar ali apenas uma única linha, focada na ação, focada na intenção. Então, por exemplo, João empilhou 5 blocos sozinho e chamou um amigo para mostrar. Uma única frase, tá? Então, pensa nesses 3 formatos de registro. E aí você vai conseguir registrar, porque vai tomar menos tempo do seu dia. Você não vai precisar ficar ali tanto tempo. Faz sentido? Qual formato desses você mais gostou? Me conta aí nos comentários. Porque agora você deve estar se perguntando assim, Vivian, mas qual é o melhor momento para eu fazer essas anotações? Os momentos estratégicos para você fazer essas anotações são durante a atividade. Então, no exato momento que você está observando as crianças, você já está ali ou com um bloquinho, ou com uma prancheta, ou com um celular, enfim, com algum material para poder fazer o registro. Ou logo após a proposta, terminou essa proposta, eu passei para uma outra atividade. Enquanto eles estão interagindo ali com a próxima atividade, enquanto eles estão explorando, eu estou aqui fazendo os registros rapidinho da atividade que acabou de acontecer. Pode ser também. Ou no final do dia. Você fez algumas anotações rápidas ali durante o dia, ou não, e aí você vai, no final do dia, de fato, sentar para registrar com mais estrutura. Eu, particularmente, na minha experiência profissional, com berçário, com turmas de 2, 3, 4, 5 anos, qual é a minha versão final, assim, o que eu percebi ao longo dos anos trabalhando no chão da sala na educação infantil, que era muito difícil para mim deixar para registrar tudo no final. Porque eu acabava esquecendo os detalhes de uma criança ou outra. Então, deixar tudo para o final, para mim, sempre foi inviável. Ah, Vivi, eu tenho uma excelente memória. Para mim é muito tranquilo, eu consigo fazer isso. Maravilha! Então, faça. Mas o ideal é que você só faça isso se de fato você sentir que você tem mesmo essa memória super top aí e consegue lembrar de tudo. Porque senão, na dúvida, você pode acabar anotando alguma coisa errada. E aí prejudicar o teu planejamento, prejudicar os teus relatórios, prejudicar ali o andamento do seu trabalho com aquela criança ou aquelas crianças, né? Se acabar errando em mais de uma. Então, precisa ser um registro muito correto, muito fidedigno. Então, faça no final do dia só se você tiver certeza que você está lembrando. Mas, às vezes, dá para usar aqueles códigos e abreviações que a gente falou durante o dia e no final anotar com mais detalhes. Mas aí você já colocou ali a parte principal em códigos. Aí é possível também. Então, os 3 momentos estratégicos para fazer as anotações é durante a atividade, logo após a atividade ou no final do dia. Agora tem um segredinho. Muitas professoras não fazem a observação como deveria, ou às vezes nem tentam fazer porque pensam, ai, não dá certo, ai, eu não tenho tempo, ai, eu já tenho muita coisa para fazer, ai, eu já tô levando muito trabalho para casa. Mas o fato é que quando eu faço observações irrelevantes, eu acabo consumindo mais do meu tempo. Por quê? Se eu faço observações irrelevantes,
que não retratem ali as necessidades da criança, o meu próximo planejamento não vai estar consistente e adequado o suficiente para atender as necessidades da criança. Logo, eu vou ter mais conflitos, eu vou ter mais crianças não querendo participar, mais crianças que não estão ali engajadas na proposta. E isso vai me gerando trabalho ali durante o dia. Isso vai cansando tanto a professora como as crianças. Então, fazer anotações irrelevantes é um tiro no pé. É algo que vai, assim, prejudicar muito o seu trabalho. É claro que tem que fazer anotação, mas quando a gente fala de observação e registro, a gente não pode pensar assim, melhor eu anotar qualquer coisa do que nada, melhor eu observar qualquer coisa do que nada. Às vezes é melhor observar nada. Porque esse qualquer coisa, ele pode não só não ajudar o seu trabalho, mas também prejudicar. E aí, olha a confusão gerada, né? Então, precisa, de fato, olhar para o que observar. Peraí, deixa eu pensar direitinho. Vou fazer atividade X, vou fazer a proposta tal, e aí, o que eu vou observar? E quando você for decidir sobre o que observar, e obviamente, para a gente saber o que observar especificamente, a gente precisa ter bastante conhecimento sobre desenvolvimento infantil. Desenvolvimento infantil é muito importante para a gente trabalhar com as crianças, com os bebês. Inclusive, ele é um pilar, né, do nosso PBS, lá do meu programa completo, Professora de Bebês e Criança Segura. Então, é importante estudar sobre desenvolvimento infantil. Mas eu vou te dar uma luz aqui nesse vídeo para você saber assim, aonde você vai olhar, para o que você vai observar. Então, a primeira ideia que eu vou trazer para você é: olhe para as interações sociais. Como essa criança ou essas crianças, né, estão interagindo. O que fazem, se elas falam, se elas apontam, como que elas se comunicam com as demais crianças, como elas interagem. Então, olhe para as interações sociais. Olhe também para as descobertas de novas habilidades. Tudo aquilo que a criança não sabia e passou a saber, a fazer, a falar, né? A parte de movimento, posturas a conquistar, enfim, a partir de agora. Então, o que é novidade no desenvolvimento dessa criança? Quais habilidades ela está apresentando agora que antes ela não tinha? Isso é super importante para você ter no seu radar. Reações emocionais e formas de comunicação. Como essa criança reage? Como essa criança lida com as outras crianças quando ela é frustrada, quando ela é confrontada, quando ela recebe um não, quando uma criança não quer fazer alguma coisa que ela gostaria, ou pega um brinquedo que ela queria muito brincar, enfim, de que maneira essa criança reage, como ela se comunica nesse momento, mas não focado só na comunicação, mas também na questão emocional. Como essa criança se comporta ali, como é que ela se sente, de que maneira ela te passa essa informação, como você observa, de que maneira você consegue olhar para ela e entender o que ela está sentindo, o que ela demonstra, o que ela faz, qual é o jeitinho dela. É por essa linha de pensamento que você tem que seguir. E quais são as iniciativas espontâneas dessa criança? Tanto na questão das habilidades, de coisas novas, que você nem falou para fazer, que você nem ensinou e a criança foi lá e fez, como na questão de valores, de respeito, de empatia, como essa criança tem iniciativas espontâneas ali. E às vezes, obviamente, não é 100% espontâneo, a gente tem só ali o olhar nosso, né, da escola, mas tem também o trabalho que é feito em casa. Embora algumas famílias tenham deixado a desejar, mas tem muitas famílias que participam, que são super presentes, né, que brincam com as crianças em casa, enfim. E aí essa criança pode trazer esses indícios de casa. Então pode ter algumas iniciativas que outras crianças talvez não tenham, que você de repente não tenha falado, não tenha pedido ou não tenha ensinado, mas ela pode ter aprendido em casa também. Então é muito importante olhar
para esse lado. Vamos agora para exemplos práticos? Que tal? Vamos trazer exemplos práticos aí de um antes e depois de como você poderia fazer algumas observações e registros. Então, vamos supor que você está indo brincar com as crianças no parque, né? Que é excelente, que precisa ter todos os dias na educação infantil. Maravilha. Então, você está brincando com as crianças no parque e aí, na hora de colocar a sua observação sobre a Maria, simplesmente você coloca lá, Maria brincou no parque. O que esse registro, o que essa observação traz para nós de concreto? Absolutamente nada. É a mesma coisa que fazer chamada, presente. Né? Tudo bem, é importante saber se a criança vê, se a criança não vê, se a criança está faltando, mas a observação e o registro ali é um momento pensado no desenvolvimento, não é pensado na presença da criança. Então, dizer que a Maria foi ao parque, brincou no parque, eu só estou cumprindo ali uma rotina. Eu não trago nada de relevante, nada de importante para o desenvolvimento dessa criança. Agora, vamos supor que hoje, pela primeira vez, a Maria subiu as escadas do escorregador sozinha. Olha que importante, olha que relevante. Aí sim eu vou escrever, Maria subiu as escadas do escorregador sozinha. Porque isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. Ou porque ela estava com medo, ou porque ela ainda não sabia subir escadas, ou porque ela aprendeu a esperar a vez dela. Você sempre tinha que ficar ali próximo da Maria, dar a mãozinha para ela. Ela queria passar na frente de todo mundo. Aí as crianças começavam a se empurrar ali na subida do escorrega. Enfim, e agora a Maria tá entendendo que existe uma ordem, que ela tem que esperar a vez dela para ir no escorregador, que é um atrás do outro. Enfim, olha que observação relevante. Olha que diferença do registro anterior. O registro anterior, eu perdi tempo do mesmo jeito, porque eu fui lá, eu peguei papel e caneta, ou celular, ou um tablet, ou uma prancheta, enfim. Fiz aquele registro, perdi tempo. E no fim não adiantou de nada. Não me ajudou em nada. Agora, esse segundo registro, mais completo, mais consistente, embora ele seja rápido de fazer também, ele é muito mais rico. E o que é importante quando a gente pensa em tudo que a gente falou aqui? Não só na questão da observação e do registro ali no momento, como no desenvolvimento da criança, mas principalmente, isso vai transformar os seus próximos planejamentos e os seus próximos relatórios. Porque a professora que tem registros bem escritos, registros rápidos e registros eficazes, ela consegue fazer um relatório muito melhor em termos de conteúdo mesmo, em termos de qualidade da informação, e também consegue fazer um relatório muito mais rápido, porque a base já está ali. O que é mais importante, o ouro sobre a criança, já está ali. Aí no relatório a gente só vai dar uma lapidadinha, algo bem mais fácil de fazer. Agora, se eu não tenho observações e registros eficazes, para escrever um relatório. E ainda assim, as chances são que ele não vai sair um bom relatório. Sem falar no planejamento. Como é que eu planejo a próxima semana se eu não sei como a criança está se desenvolvendo, se eu não observei a interação social dessa criança, se eu não observei novas habilidades? Como eu vou fazer o próximo planejamento? Como uma professora de matemática vai ensinar conta de dividir se ela não observa se as crianças já aprenderam a conta de mais, por exemplo? Não tem como. Então, a gente tem que pensar nessa observação e registro também com intencionalidade, como sendo útil para o nosso planejamento, para o nosso registro e, óbvio, sempre para potencializar o desenvolvimento da criança. Agora me conta aqui nos comentários, qual ferramenta você mais gosta na hora de fazer as suas observações e registros e qual foi a dica desse vídeo aqui, o formato na hora de escrever ou o momento estratégico, enfim, qual deles fez mais sentido para você e você já vai colocar em prática amanhã. Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Aproveita, se você gostou desse vídeo, pega o link
envia para sua amiga da educação infantil, envia para os grupos que você participa de educação infantil para ajudar outras professoras que possam aí estar com dificuldade ou estar perdidas na hora de fazer a observação e o registro. Combinado? E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!